Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Você que me ouve hoje, dia 14 de novembro de 2025, nosso devocional diário está no espetacular capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, ele vai contar aqui para os irmãos, e aqueles irmãos sabiam que quando ele tinha chegado lá, ele tinha passado por Filipos. Diz o versículo 2, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. A história de Paulo em Filipos está no capítulo número 16, quando ele chega ali, depois de ter tido uma visão para ir à Macedônia. Ele chega em Filipos, ali na beira do rio, Lídia se converte, ele expulsa um demônio de uma mulher e por isso ele vai ali ser preso. Lembra? Paulo e Silas cantam na prisão. Inclusive, eles com certeza chegaram ali todos marcados, cheios de cicatrizes, e aqueles irmãos perceberam aquilo, mas independente do que tinham sofrido, eles continuavam pregando o evangelho. E eles pregavam não buscando ser exaltados. Paulo fala isso aqui não para ser reconhecido. Versículos 6 e 7 diz: "E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos." Paulo, eles compara que é uma mãe que cria os seus filhos, estava ali ocupado com eles, cuidando deles, não querendo usufruir deles, mas dando. É o que ele diz no versículo 9: "Porque bem vos lembrais, irmãos, nosso trabalho, fadiga, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus." Paulo era exemplar. Paulo, ele podia sim requerer ou receber valores de onde ele estava pregando. Ele vai falar isso em várias cartas sobre o obreiro ser digno do seu salário, mas ele, quando ele chegava no lugar para ser exemplar ali, ele mesmo trabalhava, ele era um fazedor de tendas, ele fazia o que era necessário para poder pregar o evangelho e não ser pesado a ninguém. E por isso ele louvava a Deus, porque aqueles irmãos estavam se conduzindo de uma maneira correta e ele também não tinha do que se envergonhar e os irmãos não tinham do que lhe acusar. Versículo 13: "Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo era a verdade, com a palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes." Veja que Paulo deixa claro que o que opera naqueles irmãos é a palavra que eles receberam. Aqueles que creem têm a palavra operando dentro do seu coração. É assim que funciona. Nós precisamos entender que as cobranças bíblicas, as cobranças de transformação, de mudança de vida, elas vêm para aqueles que são cristãos. Os não cristãos, aqueles que não conhecem a Cristo, não tem como poder evidenciar o cristianismo na vida deles. Então Paulo fala: está operando em vós, vocês que creem. É isso que está acontecendo. E Paulo, ele quer voltar a ver aqueles irmãos. Ele esteve lá, ele pregou o evangelho, ele quer voltar para lá. Ele diz no versículo 17: "Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu." Veja que Paulo esteve naquela cidade, ele foi expulso de lá e muito provavelmente Paulo não volta àquela cidade para não causar mais tumulto, e ali os irmãos que se converterem sofreram ali algumas acusações ou serem maltratados ali, tanto pelos romanos quanto pelos judeus que existiam dentro daquela cidade. Satanás impede Paulo de voltar lá, mas ele consegue enviar essa carta. Ele vai pregando esse evangelho, ele vai levando a palavra de Deus. E mais uma vez, eu quero te incentivar a conhecer toda essa história, o contexto dela, essa questão de ele ter estado lá, voltado, os diálogos dele com Silas e com Timóteo na escrita da carta. Tudo isso é criado no livro 1ª e 2ª Tessalonicenses, como você nunca leu. Mais uma vez, o link está na descrição. Você pode adquirir esse livro diretamente na editora Wycliffe e com certeza você vai se alegrar ao entrar na história ou ver o que Paulo está dizendo. Paulo termina mais uma vez levando para o lado da escatologia, levando para o lado do final. Veja o que ele diz: "Porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nós
nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, Paulo vai dando pitadas até chegar o momento que ele vai falar mais abertamente sobre a vinda de Cristo, a ira de Deus dentro dessas cartas aqui. E é maravilhoso nós percebermos isso, falarmos da volta de Jesus, falarmos da sua vinda. E Paulo está dizendo: vocês são diante de Deus a nossa coroa, a nossa glória, o nosso gozo na vinda do Senhor. Paulo sempre tem a expectativa da volta do Senhor. Os olhos dele estão voltados para quando Cristo voltar e vier buscar a sua igreja. Os nossos olhos também estão lá. Nós temos sido servos de Deus, servindo ao Senhor, não nos envergonhando do que fazemos, nem trazendo escândalo ao evangelho, pensando na vinda do Senhor, quando ele virá nos buscar. Que assim seja e que nós possamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.